Tudo bem, a gente já está aqui diante de mim a Ana Paula Goldbach, hoje num cenário completamente diferente. Está diante de um castelo, pelo menos está cheio de pedra aí atrás de você. Estou em Teresópolis. Estou em Teresópolis. Mostrar aqui o cenário, vamos lá, para mostrar um cenário lindo aqui, ó. Estou no meio do mato. Como eu tinha dito a você, Ana Paula, há algum tempo atrás, acho que foi na semana passada mesmo que eu disse isso, eu tinha muita preocupação com o oba-oba desse cessar-fogo, porque estava todo mundo querendo se avocar como o solucionador do problema e ninguém estava realmente preocupado com o problema em si, que é muito mais profundo que apenas um cessar-fogo forçado da maneira que foi feito. E, dito e feito, já houve um aumento de tensão, uma escalada de tensão essa semana. O Hamas disse que suspenderia a entrega dos reféns por conta de um alegado não cumprimento por parte de Israel das cláusulas do acordo do cessar-fogo. O que efetivamente está acontecendo e por quê? Esclarece isso para a gente, que você é especialista. Eu vou esclarecer, mas eu queria primeiro ler um texto que eu recebi de uma moradora de Jerusalém, está traduzido. Então, até o texto veio no masculino, apesar de ter sido uma mulher que escreveu, mas a tradução botou no masculino. Falando sobre os 3 últimos reféns que saíram, e a figura deles era como se eles tivessem estado no Holocausto. Eles contam que eles passaram muita fome, e nos últimos dias é que deram alguma comida e reensinaram eles a andar, porque eles não tinham condição física de ficar em pé e andar. Então, assim, aí começa. Os 3 foram deliberadamente deixados passar fome, passando longos dias sem comer nada. A cada poucos dias, eles recebiam um pão pita estragado. Pão pita é o pão árabe, né? Que eram forçados a dividir com outros reféns que estavam com eles. Passaram-se dias longos e inteiros sem que recebessem água. Eles não beberam e um dos reféns desmaiou no cativeiro. Um evento traumático que fez com que os reféns que estavam com ele pensassem que estava morto. Todos eles foram submetidos a torturas horríveis, coisas que são difíceis de explicar, mas é importante contar o que está acontecendo nos túneis. Eles foram levados separadamente para interrogatórios brutais pelos terroristas, que exigiram informações deles e submeteram a severos abusos físicos. Estamos falando de estrangulamento, amarração de membros, bloqueio da boca com pano até o ponto de sufocamento, enforcamento pelos pés e queimaduras causadas por objeto quente. Sobre as condições do cativeiro, de acordo com os depoimentos, eles foram colocados em uma pequena sala dentro de um túnel onde não podiam se mover, muito menos ficar de pé, tinham dificuldade para respirar. Eles ficaram sozinhos por longos dias. Eles ficaram descalços durante todo o período. Um dos reféns disse: fomos tratados como animais. Foi somente quando ficou claro que eles seriam soltos, os terroristas lhes forneceram um pouco mais de comida para que pudessem ficar de pé durante a soltura. E o financeiro do Hamas disse que não sabia. Mais uma vez, ele não sabia. Ele precisa ser internado urgentemente num hospital psiquiátrico. Isso aí parece que eu estou lendo um livro de terror, né? Mas isso aí aconteceu, é um fato. E talvez a forma como esses 3 reféns foram devolvidos tenha gerado tudo o que gerou agora para o Hamas. O Hamas viu que eles não têm condição. Talvez, dizem que ainda tem 9 reféns vivos. A gente não sabe as condições desses 9, né? Porque disseram que ia soltar primeiro as pessoas que tivessem em melhores condições, os soldados iam ser os últimos, os civis iam ser os primeiros, e de repente eles soltam 3 pessoas, 3 esqueletos com vida. E o Hamas pode estar pensando, bom, se eu não tenho mais refém vivo, porque para eles tanto faz corpo, para a gente se importa. Né? Hoje eu vi num dos canais que eu assisto, de Israel, uma pessoa questionar, não precisa devolver os corpos? Não, precisa.
Para a gente, todo corpo é importante. E talvez o Hamas tenha ficado um pouquinho, assim, se eu devolver todo mundo, eu estou ferrado. Apesar deles estarem recebendo um reforço absurdo com esses presos que estão soltos, eu quero que tenha uma diferença muito grande dos reféns civis. Muitos deles até podem ser reservistas, porque todo ano, até uma certa idade, o israelense faz um treinamento de um mês. Mas não é um soldado, não é um major, um capitão, um coronel. Esses caras foram torturados para dar informações que um deles nem mais era reservista por causa da idade e foi torturado para dar informações sobre o exército de Israel que ele não tinha nem acesso. Então, o Hamas, nossa, tanta coisa que passa ao mesmo tempo. A informação que eu vi hoje. E aí a pessoa fala assim, não importa corpos, a gente quer corpos. E o Hamas não tem mais isso para dar. E o Hamas começa a dizer que Israel, então a culpa nunca é deles. Eles são sempre os bonzinhos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai comover novamente o mundo. O judeu, principalmente o israelense, não está mais aguentando ver o mundo inteiro ficar com pena de um povo que quer exterminar a nós. Porque eles não se incomodam se o povo deles morrer. Eles falam, quantos nós formos, eles viram mártires. Desde que a gente alcance o nosso objetivo, está lá, exterminar os judeus, está lá no estatuto deles. É tanta coisa que eu vou pensando e a cabeça vai indo muito longe. Enfim, eles precisam comover o povo, a população mundial. E a forma de comover a população mundial é usar o que eles têm para usar? É a ajuda humanitária. Israel é o único país no mundo, acho que eu já falei isso aqui, que fornece ao seu inimigo água, comida, energia e medicamento. E durante a guerra, ainda exigiram que mandassem mais. Não, vocês estão mandando... E foi a única vez que, quando Israel deu uma segurada, foi logo no início que devolveram alguns reféns. Agora, estão liberando, entram centenas de caminhões de ajuda humanitária todo dia. E o Hamas disse que não entra, que eles querem tudo. Eles estão pedindo mais mais uma centena de caminhões com combustível, mais não sei quantas vans, tipo motorhome, mais não sei quantas barracas. Querem cimento, querem aquelas pedrinhas, esqueci o nome, que é para fazer o acabamento. Eles estão pedindo coisas que não é comida, água, energia e medicamentos. É nítido que o que eles estão pedindo é para o Hamas se reestruturar. Mas eles estão dizendo para o mundo que Israel não está mandando ajuda humanitária. E aí, com essa, eles estão falando, a gente suspendeu, tá vendo? Vocês não estão mandando, a gente também tinha que ser qualquer coisa. Manda a arma aí que a gente está querendo. E aí eles suspenderam, faltando esses 9 da primeira fase. Hoje teria tido uma reunião para se falar sobre essa segunda fase, e infelizmente não teve. Hoje teve uma reunião de gabinete, segundo o Netanyahu, durou umas 4 horas. Foi muito impactante o que o Trump falou. O Trump realmente está muito envolvido com isso. A gente vê aqui no Brasil o que ele está fazendo, ele não está fazendo só aqui no Brasil, porque lá em Israel também tem uma esquerda, que também era financiada pela USAID, que também jogava contra a direita, que também joga contra o Netanyahu, que também estava jogando, que era aquele pessoal que estava contra até defender a própria vida, porque se você para de defender Israel, todos os judeus de esquerda ou de direita, ou até os que defendem o Hamas, vão morrer. Então, é um fanatismo absurdo. E o Trump, ele vem falando que não, a gente quer reestruturar aquilo ali. A gente precisa... Eu não quero que os palestinos... Eles precisam... Aquilo, tem pedaços ali, tem partes que ninguém mostra, mas que você abrir o Google Maps ou o Satellite Maps, o Maps Satellite, você vai ver várias cidades da faixa de Gaza, a grande parte da faixa da própria cidade de Gaza inteira. Tem partes que estão destruídas sim, mas é a parte que só aparece para todo mundo. Mas o Trump fala, a gente tem que reestruturar isso aqui. Os palestinos têm que viver felizes, eu não quero expulsar, que eles saiam, passar fome. Os países que têm que receber eles são os países amigos deles, que é o Egito e a Jordânia.
Ao mesmo tempo é perigoso, porque eles vão estar nas fronteiras de Israel, só está mudando, né, só está fazendo assim, ó, sai daqui e vem para cá, viu? Mas continua aqui pertinho, viu, seu terrorista? Mas está tirando. E o Trump diz que vai estruturar. Aí quem fala assim, mas com autoridade de quem você manda em Gaza? Primeiro eu já expliquei, eu não sei se foi aqui que eu expliquei, acho que foi no outro jornal, que Gaza é um lugar que, não, teoricamente, ela não existe porque, como um país palestino, porque eles nunca declararam a independência deles, como Israel fez em 1947. Em 2005, Israel devolve Gaza para os palestinos, que foi até 6 de outubro de 2023. 2006, o Hamas assume e eles tomam conta daquilo ali com toda a autoridade, como a autoridade, aliás, matam e expulsam a autoridade palestina, que é o outro grupo que toma conta da Cisjordânia, da Judéia e Samária, e o Hamas passa a tomar, então, sempre teve autonomia ali, mas não existe um país declarado, é um lugar em litígio. E Trump falou assim, eu não quero ser dono daqui, eu vou ajudar a estruturar. E quem vai fazer essa estruturação são os países árabes amigos. Quem vai coordenar isso? Então, o próprio Trump, ele se coloca como intermediador nessa situação. Claro, ele vem com aquela prepotência dele, arrogância. Aí o Hamas fala assim, mas com que autoridade você fala isso? Com a minha, com a autoridade dos Estados Unidos. Porque ele sabe que o dinheiro que está indo para todos esses lugares é do bolso do país dele, dos contribuintes dele, dos norte-americanos. Então, ele pede para o Egito e para a Jordânia, que primeiramente negam receber os palestinos. A Jordânia, acho que 70%, 80% já é de palestinos. Mas no Egito, a maioria não gosta de judeus também. Mas eles sabem que os palestinos são um problema. O Hamas é um problema. Você está deslocando o Hamas, você tem 80% do povo de Gaza a favor do Hamas, você está levando 80% de terroristas, pessoas, as crianças doutrinadas para crescer, já desde 2, 3 anos, a brincar de armar que vai matar um judeu e tudo. Eu não sei se interfere em você, mas entrou uma ligação aqui, não sei se interferiu aí. Não. Não, eu desliguei. Mas, então, teve uma reunião com o rei da Jordânia, teve uma reunião com o Egito, Trump sai dizendo que o rei da Jordânia concorda em receber 2.000 crianças doentes e receber uma parte do povo palestino, sai dizendo que o Egito sim vai receber, mas os dois líderes falam que não vai ser bem assim, que eles vão estudar o que for melhor para o país deles. E aí, eu vou concordar com uma pessoa que eu li, que fala que é óbvio que eles não podem chegar, se ele tem um país, um povo que vai se rebelar, se eles falam assim, vem para cá, pode vir, não sei o quê, estou recebendo, e ele vai ter uma rebelião interna, ou se ele vai aceitar, vai assinar o acordo, porque quando o Trump fala, as coisas estão acontecendo, e aí eles vão receber essas pessoas de uma forma, e existe um problema com o Egito, o canal de Suez, o Egito ganha muito dinheiro com o canal de Suez, e a gente fala sempre que quando o Israel quiser os acordos de Abraão, que ele já assinou com vários países, mas com a Arábia Saudita, por causa da rota direta para Israel, a Arábia, o sul de Israel, a pontinha do sul de Israel, é a fronteira com a Arábia Saudita. É a Arábia Saudita, Ele vai ter uma linha terrestre para chegar, e aí dizem que Trump quer colocar um porto ali onde tem Gaza, para fazer, e aí os navios não vão dar mais a volta pela... Eu tenho a península do Golfo Pérsico. Hoje, os navios têm que descer por aqui, não, eles vão descer por aqui e sai aqui, aqui é o Canal de Suez e o Mar Mediterrâneo. Sim. Eles podem fazer esse caminho reto, e aqui em Israel, e sair direto no Mar Mediterrâneo. Entendi. O transporte marítimo às vezes é mais barato, mas o terrestre talvez seja mais rápido. Você também vai botar gasoduto ali, que você não consegue fazer pelo transporte marítimo. Então, existe também essa situação... que eu já tinha falado, né, dessa ligação, mas que agora o Trump entrou na jogada, e aí eu vou dizer, eu ouvi dizer que existe a ideia, que todo mundo falando um resort e tal, a gente sempre falou, se o Hamas recebesse toda ajuda, pegasse toda a ajuda humanitária, os bilhões, os trilhões de dólares e euros que eles receberam esse tempo todo, e ajudasse Gaza, eles teriam uma Dubai ali, eles teriam cidades lindas, você não teria gente pobre, você não teria miséria, porque eles receberam muito dinheiro. Ai, tadinho dele, vai, manda dinheiro. Um pedacinho de terra desse tamaninho.
E compra em arma, né? E virou em arma, virou em túneis, virou em armazenamento só para quem é do Hamas. E aí estão achando... Bom, o Trump ele deu um prazo de sábado agora, ao meio-dia, que se devolvam todos os reféns. Senão, Gaza vai virar um inferno. Ele vai autorizar, não que ele vai mandar os... É um proxy, né? Ele não vai mandar a tropa dele, mas ele vai autorizar né, o exército de Israel está em alerta máximo desde ontem. Já reconvocaram... Ele falou isso quando? Agora? O Trump? Hoje. Hoje, falou hoje. Hoje, do sábado ele falou hoje. E ele falou, inclusive, assim, aí eu vou voltar às minhas fontes falando que a ideia assim, passa pela cabeça dele, né? Que talvez eles resolvam no sábado devolver 3 ou 4 para poder postergar tudo isso, né? Postergar mais ainda, mas que eles já foram, o Hamas já convocou todos os principais terroristas para voltarem aos túneis, para parar de usar os pagers e as coisas celulares, né? Eles vão voltar com a história do molecular. Conhece o telefone molecular? Você chama o moleque, manda ir lá dar o recado, né? O molecular. Aí eles vão voltar e é o que os Houthis fazem, né? Os Houthis falaram que sexta ou sábado, conforme tiver as coisas, eles já voltam a atacar Israel também. E aí o Trump falou, olha só, vocês estavam sendo atacados pelo Biden, que era amiguinho de vocês, que dava dinheiro para vocês, atacava, mas dava dinheiro. Agora sou eu que estou aqui. Quer dizer, porque ali na guerra no Iêmen, naquele estreito que fica o Iêmen, teve uma guerra maior, teve uns ataques maiores com os navios americanos, navios ingleses, italianos ali, mas eu lembro de ter uma história de um navio italiano, que é a entrada do Mar Vermelho, que vai chegar no Canal de Suez. E quando eu fiz esse desenho, aqui é o Mar Vermelho, aqui, essa entradinha aqui, o Iêmen está aqui, fechando isso aqui. E aí eu não consigo chegar no Canal de Suez, eu não consigo chegar no Mar Mediterrâneo. Então aqui está batendo guerra. E eles mandam bomba para cá, que é Israel. Eu fiz esse desenho que é um triângulo mesmo, né? Essa pontinha. Isso dá mais ou menos quanto em distância, em quilômetros? 2.000 quilômetros de Israel. Papagaio. Que é o tempo de voo de chegar de algum lugar ali desse litoral da entrada do Mar Vermelho até Tel Aviv, são 2.000 quilômetros. Que eles mandam uns mísseis e tal. Dependendo do tipo de míssil, chega muito rápido, chega 2, 3 horas, né? Ou 8 horas. É mais ou menos também a distância. Agora, Israel está em alerta, né? A esquerda lá está puxando os cabelos, porque não pode, porque isso, porque aquilo, mas não tem como. A guerra continua, o mundo continua falando que tadinhos dos palestinos, e eles continuam matando os israelenses, eles querem fazer a limpeza étnica, eles que não querem que existam judeus no mundo. Porque para Israel estava bom. Então, olha só, me devolve os meus reféns e não me ataca mais. Uma das coisas prioritárias era que o Hamas baixasse as armas. Devolve os reféns e baixa as armas. Ok? Eu não quero tomar conta de Gaza. Quem vai tomar conta de Gaza são os países amigos árabes, não Israel. Então, onde é que Israel quer acabar com o palestino? Né? Quem nega receber os palestinos é o Egito e a Jordânia. É complicado. Como é que um país vai tomar conta de 4 milhões? Eu estou juntando Judéia e Samária com Gaza, quase 4 milhões de pessoas. Como é que você vai tomar conta de quase 4 milhões de pessoas que vão passar a ser quase 1/3 do seu país de pessoas que te odeiam? Não dá. Mas a gente não quer exterminar. Então, assim, eu acho que eu devo ter esquecido de falar alguma coisa, mas, no geral... como eu disse na semana passada, né? Esse assunto estava na cara que tinha tudo para não dar em nada. Porque estava claro que as tensões não tinham sido resolvidas.
Foi um cessar-fogo goela abaixo, ficou todo mundo feliz, achando que tudo tinha acabado, mas ninguém foi lá resolver a questão, ninguém foi mexer no vespeiro. O vespeiro continuou e as vespas saíram do vespeiro. E aí a vida volta ao mesmo embrulho de antes, porque ninguém resolveu o problema de verdade, né? E o que é mais interessante, né, o que eu acho mais incômodo, é que o mundo fica dando voz, né, e razão para a fala de terrorista. Né? Eu não consigo entender isso. Né? Olha, o Hamas está reclamando disso. A mesma coisa que eu disse, o cara está preso ali, mas ele está reclamando que ele está sendo maltratado e tal. Falar das milícias do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, né? Que desse razão para eles. O bandido pegou você de refém, está dentro da casa e está reclamando que você, refém, está maltratando ele. É uma coisa completamente torta. Né? Exatamente. Torta. Eu só queria corrigir uma coisa, porque eu falei, se perguntou quando que o Trump falou, né? O Trump falou isso na terça-feira, dia 11, só para ficar, ele falou, teve algumas falas no dia 10 e algumas no dia 11, do dia 11 é essa deu prazo, né, de sábado, meio-dia, então só para situar os horários certinho, porque é bom a gente ter essas datas, porque tem coisas, vai falar e não botou data, daqui a 2 anos está falando, o Trump falou e não tem a data lá marcada. Tem que ser da cronologia dos fatos, né? Então, o Trump, na verdade, falou isso na terça-feira, pela manhã. Não é isso? Isso. Muito bem. Isso. Agora, no meio da tarde, porque lá em Israel já está de noite. Então, lá são 6 horas a mais, a informação que eu recebi, mas eu recebi durante o dia, foi à tarde, assim, teve a reunião com o rei do Egito, com o presidente do Egito e com o rei da Jordânia, hoje. Então, essa informação é bem quente, fresquinha, saída do forno. Bom, eu sei que você tem responsabilidades aí, vou liberar você. Obrigadíssimo, Ana Paula, pela tua participação e pela tua generosidade toda semana em esclarecer mais esse fato. Vamos aguardar os próximos passos dessa mesa de xadrez, tá ok? Um abraço grande, obrigado e até semana que vem. Obrigada. Se alguém quiser mandar pergunta e for uma coisa que eu possa responder, fica à vontade. Tenho certeza que vão mandar. Pode vir hater também. Pode deixar. Você que está nos assistindo, não sai daí, a gente volta já. Vamos lá na sequência.